Pare agora mesmo se você não estiver preparado para o que vem a seguir, porque o que vou compartilhar com você não é para qualquer um e tem uma razão muito específica pela qual permaneceu guardado por gerações inteiras. O que você vai ouvir não é uma simples prática espiritual, é uma chave ancestral que vem diretamente da sabedoria judaica mais profunda e que tem o poder de reorganizar a sua vida financeira de maneiras que a sua mente lógica ainda não consegue compreender. Se você está pronto para receber essa bênção milenar, deixe um comentário agora mesmo escrevendo com toda a sua fé: recebo a abundância da sabedoria ancestral. Não escreva apenas por escrever. Faça isso com intenção verdadeira, com o coração aberto, porque esse gesto simples é o primeiro passo para ativar o que está por vir. Um rabino idoso, um mestre de conhecimento profundo, que dedicou toda a sua vida a preservar os ensinamentos que seus antepassados protegeram durante séculos, me ensinou um método secreto que corta a escassez desde a sua raiz invisível e abre um caminho direto para a abundância. Não foi por acaso que cheguei até ele, foi o resultado de uma busca desesperada que me levou a bater em portas que eu nunca imaginei que existissem. Eu cresci em um lar onde o dinheiro sempre foi motivo de angústia silenciosa, onde cada conversa sobre o futuro terminava em silêncios desconfortáveis que diziam mais do que qualquer palavra. Meu pai trabalhava jornadas intermináveis, que o deixavam exausto, mas nunca próspero. Minha mãe administrava cada centavo com uma criatividade nascida do medo constante de que tudo desmoronasse. Essa atmosfera de tensão financeira permanente se instalou em mim de forma tão profunda que eu nem sequer percebi que ela estava ali até muitos anos depois. Cresci convencido de que a abundância era algo alheio à minha realidade, algo reservado para pessoas que nasceram com sorte ou que possuíam talentos extraordinários que eu não tinha. Aprendi a esperar sempre o pior, a desconfiar de qualquer melhora como se fosse uma armadilha que inevitavelmente terminaria em decepção. Essa programação invisível governou a minha vida por décadas, sem que eu conseguisse identificá-la conscientemente. Trabalhava sem descanso, me esforçava mais do que aqueles ao meu redor, tentava todas as estratégias que prometiam mudanças, mas os resultados eram sempre os mesmos. Um esforço exaustivo que produzia ganhos mínimos, que desapareciam tão rápido quanto chegavam. Era como se existisse um teto invisível sobre a minha vida financeira, um limite que, não importava o quanto eu lutasse, nunca conseguia atravessar. Cada vez que parecia que algo começava a funcionar, algum evento inesperado destruía o progresso e me devolvia ao ponto de partida, às vezes até mais atrás do que onde eu havia começado. A frustração foi se transformando lentamente em algo pior. Resignação. Comecei a aceitar a escassez como o meu destino natural, como algo inscrito na minha história pessoal, de uma forma que não tinha solução. Essa resignação me roubou algo fundamental. Roubou a capacidade de sonhar, de imaginar possibilidades, de me atrever a desejar algo maior. Tornei-me cínico com aqueles que falavam de prosperidade, com quem compartilhava testemunhos de mudanças financeiras, com qualquer mensagem que prometesse que as coisas poderiam ser diferentes. Eu os via como ingênuos ou mentirosos, incapazes de entender a realidade dura que eu conhecia tão bem. Essa amargura silenciosa começou a contaminar outras áreas da minha vida, afetando meus relacionamentos, minha saúde, minha capacidade de encontrar alegria em qualquer coisa. Eu vivia em um estado constante de tensão que havia se tornado tão normal para mim que eu já nem o reconhecia como algo anormal. Foi nesse ponto de ruptura total que o universo conspirou para me levar até o rabino. Não posso chamar de coincidência, porque a sequência de eventos que me conduziu até ele foi precisa demais, intencional demais para ser fruto do acaso. Eu estava em uma livraria antiga, procurando algo que nem sequer sabia o que era.
talvez uma resposta que a minha mente consciente não conseguia formular, talvez apenas uma distração do ruído constante de preocupações que habitavam a minha cabeça. Meus olhos pousaram em um livro velho colocado em uma prateleira alta, um livro que parecia não ser tocado havia décadas, coberto de poeira e com um título em um idioma que não consegui identificar imediatamente. Algo me impulsionou a pegá-lo, uma curiosidade inexplicável que não tinha lógica. Quando o abri, caiu de entre suas páginas um pequeno bilhete escrito à mão com uma tinta que o tempo havia desbotado, mas que ainda era legível. Dizia simplesmente: "A porta está no silêncio, não no ruído." Não compreendi o significado dessas palavras naquele momento, mas algo ressoou dentro de mim de uma forma que não consigo explicar com palavras. Era como se aquela frase tivesse sido escrita especificamente para que eu a encontrasse naquele exato momento da minha vida. Guardei o bilhete no bolso e saí da livraria com uma sensação estranha, uma mistura de inquietação e expectativa que eu não sentia havia anos. Nos dias seguintes, aquela frase não me abandonou. Ela surgia na minha mente em momentos inesperados, interrompendo meus pensamentos habituais como um sinal persistente que exigia atenção. Comecei a me perguntar o que aquilo realmente significava. Que porta, que silêncio, por que aquelas palavras tinham tanto peso para mim? Foi essa obsessão que me levou a perguntar, a buscar, a seguir pistas sutis que finalmente me conduziram ao nome do Rabino. Ouvi falar dele em uma conversa casual que escutei por acaso em um café. Duas pessoas falavam em voz baixa sobre um mestre idoso que vivia nos arredores da cidade, alguém que ensinava conhecimentos antigos àqueles que chegavam até ele com a intenção genuína de aprender. Não davam detalhes específicos, não mencionavam sua localização exata, mas algo na forma como falavam dele despertou em mim a certeza de que aquela era a pessoa que eu precisava encontrar. Perguntei discretamente, segui referências vagas e, depois de vários dias de busca, cheguei finalmente a uma casa modesta, cercada por um jardim descuidado, porém bonito, localizada no fim de um caminho de terra que parecia conduzir para fora do próprio tempo. O rabino estava sentado no alpendre, lendo um livro antigo com uma concentração absoluta que não se alterou quando me aproximei. Esperei em silêncio, sem ousar interrompê-lo, e depois do que pareceram vários minutos, ele fechou o livro lentamente e me olhou com olhos que pareciam enxergar além da minha aparência externa, como se pudesse ler toda a minha história apenas ao me observar. Convidou-me a sentar sem fazer perguntas, sem pedir explicações sobre quem eu era ou por que havia chegado até ali. Simplesmente apontou para uma cadeira à sua frente e esperou que eu falasse. Tentei explicar minha situação, meu desespero financeiro, minha sensação de estar preso em um ciclo que eu não conseguia romper, mas as palavras saíam desordenadas, carregadas de uma emoção contida que eu não havia expressado havia anos. Ele ouviu sem interromper, sem julgar, com uma paciência que transmitia uma compaixão profunda, mas não condescendente. Quando terminei de falar, permaneceu em silêncio por um tempo que me pareceu eterno. Então começou a falar com uma voz suave, porém firme, escolhendo cada palavra com uma precisão que deixava claro que não estava improvisando, mas transmitindo um conhecimento lapidado ao longo de gerações de ensino. Disse-me que meu problema não era a falta de esforço, não era a falta de habilidades, nem sequer a falta de oportunidades. Meu problema era uma desconexão profunda entre o que a minha mente consciente dizia querer e o que o meu ser mais profundo acreditava merecer. Essa contradição interna, segundo ele, era a verdadeira causa da minha escassez crônica. Eu trabalhava incansavelmente, mas em algum nível inconsciente estava rejeitando a abundância, porque não me sentia digno de recebê-la, porque havia aprendido desde criança que o dinheiro era fonte de conflito, que a prosperidade era perigosa ou inalcançável, que desejar abundância era egoísta ou superficial. Ele explicou que essas crenças não são casuais, são herdadas.
vem de nossos pais, de nossos avós, de gerações anteriores que viveram em contextos nos quais a sobrevivência era uma luta constante e onde a prosperidade genuína era, de fato, inalcançável para a maioria. Essas experiências deixaram marcas profundas na memória coletiva de nossas famílias, e essas marcas são transmitidas de geração em geração, não apenas por meio de palavras, mas por meio de atitudes, gestos, silêncios, formas de nos relacionarmos com o dinheiro que absorvemos sem questionar. Tornamo-nos portadores inconscientes de traumas financeiros que não vivemos diretamente, mas que habitam em nós como se fossem nossos. E enquanto esses traumas permanecerem sem ser reconhecidos e curados, continuaremos repetindo os mesmos padrões de escassez. Não importa o quanto nos esforcemos para mudá-los por meio de ações externas. O rabino me disse que a sabedoria antiga que ele preservava continha métodos específicos para romper esses padrões desde a raiz. Não eram métodos novos, nem invenções modernas disfarçadas de espiritualidade. Eram práticas testadas durante séculos por comunidades que enfrentaram perseguições, exílios e perdas materiais devastadoras e que, ainda assim, encontraram formas de manter viva a conexão com a abundância interna, mesmo quando tudo em seu mundo externo falava de escassez. Essas práticas não eram ensinadas publicamente, não eram escritas em livros abertos ao público em geral. Eram transmitidas de mestre para aluno em momentos específicos, quando o aluno estava pronto para recebê-las. E segundo o rabino, eu havia chegado até ele no momento exato em que estava pronto, não antes, quando ainda não teria conseguido compreender, nem depois, quando talvez já fosse tarde demais. Ele me falou de um método específico que envolvia exatamente 2 minutos de prática consciente. 2 minutos, nem mais, nem menos. Esse tempo não era arbitrário. Baseava-se em princípios antigos de concentração mental que reconheciam que a mente humana possui janelas de atenção pura, nas quais consegue sustentar uma intenção sem a contaminação de pensamentos dispersos. Fora dessas janelas, a prática perde eficácia porque se dilui no ruído mental. Os mestres antigos descobriram que 2 minutos eram o tempo perfeito para a maioria das pessoas, suficientemente longo para aprofundar-se em um estado de concentração genuína e suficientemente curto para evitar que a mente divague e perca o foco. Durante esses 2 minutos, segundo ele me explicou, eu deveria realizar um ato de visualização muito específico, combinado com uma declaração verbal que ativaria uma mudança na minha estrutura interna de crenças. Não era uma oração pedindo favores divinos, nem uma súplica à espera de compaixão celestial. Era uma declaração de intenção que comunicava ao meu ser mais profundo que eu estava pronto para soltar as correntes invisíveis que me mantinham preso à escassez. O rabino enfatizou que o poder do método não estava nas palavras em si, mas no estado interno a partir do qual elas eram pronunciadas. Se eu as dissesse a partir de uma ansiedade desesperada, não funcionariam, porque reforçariam a vibração da carência. Se as dissesse a partir de uma dúvida oculta, também não funcionariam, porque enviariam sinais contraditórios. Elas deveriam ser pronunciadas a partir de um lugar de certeza tranquila, de uma confiança serena de que o processo já estava em andamento e de que a minha tarefa não era forçar resultados, mas permitir que eles fluíssem naturalmente. Ele me orientou sobre a preparação necessária antes de iniciar os 2 minutos. Eu deveria encontrar um lugar onde pudesse ficar completamente sozinho, sem distrações, sem interrupções possíveis. Deveria desligar o telefone, fechar a porta, criar um espaço sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido de reservado, protegido do ruído constante do mundo exterior. Em seguida, deveria sentar-me em uma posição confortável, porém alerta, não tão relaxada a ponto de dar sono, nem tão tensa a ponto de gerar desconforto. Deveria fechar os olhos e começar com 3 respirações profundas,
inspirando lentamente pelo nariz, sustentando o ar por alguns segundos e expirando completamente pela boca. Essas respirações tinham o propósito de acalmar o sistema nervoso, reduzir a atividade mental acelerada e criar uma ponte entre o estado habitual de consciência dispersa e um estado de presença concentrada. Uma vez concluídas as respirações preparatórias, eu deveria iniciar a visualização. Com os olhos fechados, deveria imaginar à minha frente uma porta. Não qualquer porta, mas uma porta específica que representasse todas as barreiras que eu havia construído entre a minha realidade atual e a abundância que desejava experimentar. Essa porta poderia assumir a forma que a minha mente lhe desse. Não importava se fosse de madeira antiga, de metal pesado ou de vidro opaco. O importante era sentir que essa porta era real, que existia não no mundo físico, mas no paisagem interna da minha psique. Durante os primeiros 30 segundos do ritual, eu deveria apenas observar essa porta, sem tentar abri-la, sem julgá-la, apenas reconhecendo que ela está ali e que esteve ali por muito tempo, protegendo algo, bloqueando algo, separando-me de algo. Em seguida, nos 30 segundos seguintes, eu deveria começar a visualizar como essa porta começava a se abrir lentamente. Não deveria me imaginar empurrando-a de fora, mas visualizar como ela se abria a partir de dentro, como se a chave sempre tivesse estado do outro lado, esperando para ser girada, e finalmente alguém a tivesse girado. Era importante sentir que a abertura não era forçada, não era violenta, era natural, orgânica, como se a própria porta estivesse esperando o momento certo para se abrir e esse momento tivesse chegado. Enquanto visualizava a abertura, eu deveria permitir que as emoções que surgissem viessem à tona, fossem lágrimas, suspiros ou uma sensação de alívio. Qualquer resposta emocional era válida e deveria ser permitida, sem repressão. Durante o minuto seguinte, eu deveria sustentar a imagem dessa porta completamente aberta. Através dela, deveria visualizar luz, não uma luz física, mas uma luz que representava possibilidades, abundância e oportunidades fluindo livremente em minha direção. Eu deveria sentir essa luz, não apenas vê-la. Deveria experimentar no meu corpo a sensação de abertura, de expansão, de total receptividade. Era crucial que eu não tentasse controlar a forma que essa abundância tomaria. Não deveria visualizar quantias específicas de dinheiro, nem resultados concretos. Isso viria depois, de maneira natural. Naquele momento, a minha tarefa era simplesmente manter o canal aberto, sustentar o estado de receptividade, sem resistência, sem medo, sem a tentação de fechá-lo novamente por parecer bom demais para ser verdade. Nos últimos 30 segundos do ritual, eu deveria pronunciar em voz baixa, porém clara, uma declaração específica que o rabino me deu. Essa declaração deveria ser repetida 3 vezes, sentindo cada palavra como se já fosse uma verdade estabelecida, não um desejo futuro, mas uma realidade presente que eu estava apenas reconhecendo. A declaração era simples, porém carregada de intenção precisa. As portas estão abertas, a abundância flui. Eu recebo com gratidão e sem resistência. 3 vezes, sentindo cada repetição como uma camada mais profunda de aceitação, de abertura, de disposição genuína para permitir que a vida me surpreendesse de formas que a minha mente limitada não poderia antecipar. Depois de concluir os 2 minutos, o rabino me orientou a não abrir os olhos imediatamente, a permanecer sentado por alguns momentos adicionais, permitindo que a energia do ritual se acomodasse dentro de mim. Em seguida, quando finalmente abrisse os olhos, deveria fazê-lo lentamente, como alguém que desperta de um sono profundo e precisa de tempo para se ajustar novamente à luz do dia. E então vinha a parte mais importante de todas, a instrução que o rabino enfatizou com uma seriedade que deixava claro que não era negociável. Durante os 3 dias seguintes à realização do ritual,
Era absolutamente proibido falar sobre ele com qualquer pessoa. Eu não poderia contar à minha parceira, não poderia compartilhar com amigos, não poderia mencioná-lo casualmente em conversas. Deveria guardá-lo no meu coração como um segredo sagrado, protegê-lo do ceticismo alheio, das opiniões que poderiam contaminar a semente que eu acabara de plantar no invisível. O rabino me explicou que o silêncio não era um capricho nem superstição, mas uma lei energética fundamental. Quando compartilhamos algo sagrado prematuramente, antes que tenha tido tempo de se manifestar no mundo físico, dispersamos a energia que está se gestando no invisível. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la a cada hora para verificar se está crescendo. Destruímos o processo ao expô-lo antes do tempo. Os 3 dias de silêncio permitem que a intenção crie raízes profundas na nossa psique, que a reprogramação interna aconteça sem interferência externa, que a mudança comece a se manifestar de formas sutis, que apenas nós podemos perceber se estivermos atentos. Depois desses 3 dias, quando os primeiros sinais da mudança começarem a se tornar evidentes, então poderíamos compartilhar a experiência, mas apenas com alguém que realmente precisasse dela, nunca para ostentar, nunca para buscar validação, apenas para servir como uma ponte que ajude outro a encontrar o seu próprio caminho rumo à abundância. Realizei o ritual exatamente como me foi ensinado. Encontrei um momento em que estava completamente sozinho em casa. Desliguei todos os dispositivos, fechei a porta do meu quarto, sentei-me em silêncio e iniciei a prática. As 3 respirações profundas me ajudaram a acalmar uma ansiedade que eu nem sabia que estava sentindo até aquele momento. Visualizei a porta com uma clareza que me surpreendeu. Não precisei me esforçar para criá-la. Ela simplesmente apareceu na minha mente como se sempre tivesse estado ali, esperando para ser reconhecida. Era uma porta de madeira antiga, pesada, com marcas do tempo que sugeriam que havia permanecido fechada por gerações. Observar-la sem julgar-la foi mais difícil do que eu esperava. Emoções surgiram que eu não havia antecipado, uma tristeza profunda por todo o tempo perdido, por todas as oportunidades que deixei passar, por todas as vezes em que me resignei à escassez sem lutar. Quando visualizei a porta se abrindo, algo se quebrou dentro de mim. As lágrimas começaram a fluir sem controle. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, mas lágrimas de libertação, como se algo que estivesse comprimido havia décadas finalmente encontrasse espaço para sair. A porta se abria lentamente na minha visualização, e a cada centímetro de abertura, eu sentia uma camada de peso se desprender do meu corpo. Quando ela ficou completamente aberta e visualizei a luz fluindo através dela, experimentei uma sensação de expansão no meu peito que era física, não apenas mental. Era como se o meu corpo inteiro estivesse respondendo ao exercício e não apenas à minha imaginação. Pronunciei a declaração 3 vezes. As portas estão abertas, a abundância flui. Eu recebo com gratidão e sem resistência. E cada repetição ressoou em mim com uma força crescente. Na 3ª vez em que a disse, sentia como uma verdade absoluta, não como uma esperança, mas como um fato estabelecido que eu simplesmente estava reconhecendo. Permaneci sentado após concluir os 2 minutos, permitindo que tudo o que havia sido vivenciado se acomodasse. Quando finalmente abri os olhos, o mundo parecia levemente diferente. Não consigo explicar exatamente em que, mas havia uma qualidade de clareza que antes não estava presente. Durante os 3 dias seguintes, mantive silêncio absoluto sobre o ritual. Foi difícil, porque uma parte de mim queria compartilhar a experiência, queria processar verbalmente o que havia sentido, mas mantive-me firme na instrução do rabino. E durante esses 3 dias, comecei a notar coisas sutis que antes teria ignorado. Uma conversa casual com um vizinho que mencionou uma oportunidade de trabalho que poderia ser relevante para mim. Um e-mail que havia chegado dias antes,
mas que eu não tinha visto porque minha caixa de entrada estava tão cheia de ruído que as mensagens importantes se perdiam. Uma ideia que surgiu enquanto eu lavava a louça. Uma ideia tão simples, mas tão clara, que me perguntei por que nunca havia pensado nela antes. Essas coisas poderiam parecer coincidências insignificantes, mas eu sentia que eram sinais, respostas, o universo começando a se reorganizar de formas sutis que precediam mudanças maiores. No quarto dia, algo concreto aconteceu. Recebi uma ligação de uma pessoa com quem eu havia trabalhado anos atrás em um projeto que nunca se concretizou. Ela entrou em contato para me dizer que havia encontrado financiamento para retomar aquele projeto, com condições muito melhores do que as originais, e queria saber se eu ainda estava interessado. Não havia uma razão lógica para que essa pessoa me ligasse justamente naquele momento. Não havia uma explicação racional para que, logo após o ritual, aquela porta específica se abrisse. Mas ali estava ela concreta, inegável, perfeitamente alinhada com a minha necessidade, mesmo eu nunca tendo mencionado a ninguém que estava em busca de oportunidades. Aceitei sem hesitar, sem analisar excessivamente, sem permitir que o medo me paralisasse como tantas vezes havia acontecido antes. E, a partir daquele momento, as coisas começaram a fluir de uma maneira que eu nunca havia experimentado. Não foi que o dinheiro caiu magicamente do céu. Foi que as oportunidades começaram a surgir com uma frequência e uma clareza que antes não existiam. Pessoas que podiam me ajudar apareciam no meu caminho, sem que eu as buscasse ativamente. Ideias que antes me pareciam impossíveis de executar de repente se tornavam viáveis, porque os recursos necessários surgiam exatamente quando eu precisava deles. Obstáculos que sempre bloqueavam meus planos de alguma forma estranha se resolviam sozinhos ou simplesmente desapareciam, sem intervenção minha. O mais transformador não foram os resultados externos, embora estes tenham sido reais e significativos. O mais transformador foi a mudança interna na minha relação com a abundância. Deixei de sentir que precisava lutar contra o mundo para conseguir o que necessitava. Comecei a confiar que as coisas podiam fluir, que eu merecia receber, que a abundância não era um recurso escasso pelo qual eu precisava competir ferozmente, mas uma energia ilimitada que podia fluir até mim quando eu permitia que isso acontecesse. Essa confiança mudou tudo. Mudou a forma como eu tomava decisões, como me relacionava com oportunidades, como respondia aos desafios. Aquilo que antes me paralisaria de medo, agora eu via como parte natural do processo de crescimento. Meses depois, voltei a visitar o rabino para agradecê-lo e compartilhar os resultados. Ele ouviu o meu relato com a mesma serenidade com que me ouvira da primeira vez, sem surpresa, sem celebração excessiva, apenas assentindo, como alguém que sabia que o que estava ouvindo era inevitável. Quando terminei de falar, ele me disse algo que ficou gravado permanentemente na minha memória. Não fiz nada por você que você não pudesse ter feito por si mesmo. Apenas lhe recordei algo que você já sabia no nível mais profundo do seu ser. A chave sempre esteve em sua mão. Eu apenas o ajudei a lembrar que você a tinha e lhe dei permissão para usá-la. Essas palavras continham a verdade completa do processo. O método não me deu algo que eu não tivesse. Não invocou forças externas para me resgatar. Apenas removeu os obstáculos internos que me impediam de acessar a minha própria capacidade natural de atrair abundância. Essa capacidade existe em todos nós. Não é um dom especial reservado a poucos. Faz parte da nossa natureza essencial como seres humanos. Porém, essa capacidade é bloqueada por traumas, por crenças limitantes, por padrões herdados, por medo, por culpa, por todas as camadas de condicionamento que acumulamos desde a infância. E enquanto essas camadas permanecerem no lugar, atuando como muros invisíveis, nenhum esforço externo será suficiente para produzir mudanças duradouras. O rabino me explicou que é por isso que o método enfatiza tanto o trabalho interno antes da ação externa.
Não porque a ação não seja importante, a ação é fundamental, mas porque a ação que nasce de um estado interno de escassez e desespero produz resultados muito diferentes da ação que nasce de um estado interno de confiança e abertura. Podemos trabalhar 12 horas por dia a partir do medo e produzir pouco, ou trabalhar 6 horas a partir da confiança e produzir abundantemente. A diferença não está na quantidade de esforço, mas na qualidade da energia a partir da qual estamos agindo. Ele também me disse que o método que havia me ensinado era apenas uma entrada, uma porta inicial para conhecimentos mais profundos que existiam na tradição que ele preservava. Havia práticas mais avançadas, métodos mais complexos, mas todos se construíam sobre a base daquele ritual simples de 2 minutos. Porque, se não conseguíssemos fazer essa mudança fundamental de abrir as portas internas e permitir a abundância, nenhum método mais sofisticado funcionaria. Era como tentar construir um edifício sem fundamentos sólidos. Em algum momento, tudo desmoronaria. Antes de me despedir, o rabino me deu uma última instrução. Disse que, agora que eu havia experimentado o poder do método, minha responsabilidade era compartilhá-lo, mas não de qualquer maneira. Eu não deveria impô-lo, não deveria convencer ninguém, não deveria usar meu testemunho para me validar. Deveria simplesmente estar disponível para aqueles que chegassem até mim buscando genuinamente, para aqueles que estivessem no mesmo ponto de ruptura em que eu estive, para aqueles que estivessem prontos para ouvir. E, ao compartilhar, deveria fazê-lo com a mesma seriedade e respeito com que me foi ensinado, enfatizando que não era magia, não era superstição, mas um trabalho interno consciente que exigia uma disposição genuína para mudar. Se algo dentro de você ressoou com o que está ouvindo, provavelmente não é coincidência. Provavelmente você está vivendo o seu próprio momento de ruptura, aquele ponto em que a dor de permanecer igual se tornou maior do que o medo de mudar. E, se for assim, convido você a realizar o ritual exatamente como descrevi. Não o modifique, não o ajuste de acordo com a sua preferência. Faça-o exatamente como está, porque cada elemento tem um propósito específico baseado em conhecimentos acumulados ao longo de gerações. Encontre 2 minutos do seu dia em que você possa estar completamente sozinho. Desligue o telefone, feche a porta, crie um espaço sagrado no sentido de protegido do ruído externo. Sente-se confortavelmente, respire profundamente 3 vezes, visualize a porta fechada que representa seus bloqueios, observe como ela se abre de dentro para fora, sinta a luz das possibilidades fluindo através dela. Pronuncie a declaração 3 vezes com absoluta certeza. As portas estão abertas, a abundância flui, eu recebo com gratidão e sem resistência. E, depois disso, durante 3 dias completos, mantenha silêncio absoluto sobre o que você fez. Não conte a ninguém, não explique, não busque validação externa. Permita que a semente germine no invisível antes de expô-la à luz. E quando você vir os resultados, quando os sinais começarem a aparecer, quando as portas começarem a se abrir, lembre-se de que não foi o ritual em si que produziu a mudança. Foi você quem decidiu permitir. Foi você quem soltou as correntes invisíveis. Foi você quem abriu as portas que estavam fechadas, não por forças externas, mas pelas suas próprias crenças limitantes. O ritual apenas lhe deu uma estrutura, um método para tornar consciente aquilo que precisava ser feito. As portas estão diante de você. A chave está na sua mão. Os 2 minutos que podem reorganizar a sua vida financeira estão à sua espera. Não adie aquilo que o seu ser mais profundo já sabe que você precisa fazer. O momento é agora. A oportunidade é esta. A decisão é sua. Este canal existe para preservar e compartilhar conhecimentos ancestrais que provaram seu valor ao longo das gerações. Se esta mensagem ressoou em você,
Se sente que chegou o momento de aplicar esse método na sua vida, inscreva-se para continuar recebendo ensinamentos que podem transformar não apenas a sua relação com a abundância, mas a sua compreensão completa de como funciona a manifestação da realidade.